Por muitos anos eu via pessoas falando que eu precisava fazer quadro dos sonhos para atingir os meus objetivos, os meus sonhos e as minhas metas, que eu precisava visualizar minhas metas, eu precisava ter muito claro o que eu queria, eu precisava reprogramar meu subconsciente. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fazia quadro dos sonhos sem parar, todos os anos, todos os meses, só que eu nunca conseguia realizar o que eu tinha colocado nas fotos. Era inacreditável. Tipo, eu terminava todos os anos com a mesma coisa, um monte de foto no Pinterest e nada tinha se concretizado na minha vida. Até que eu entendi duas coisas que mudaram completamente a forma como eu montava o meu quadro dos sonhos e como eu me enxergava essa ferramenta. Eu apliquei essas duas coisas em 2023, quando eu criei meu quadro dos sonhos para o ano de 2024. E no final de 2024 eu não só consegui todas as metas que eu coloquei no quadro dos sonhos, como muito mais do que eu sequer podia ter imaginado. Eu repeti a mesma coisa, o mesmo sistema de quadro dos sonhos para o meu ano de 2025 e foi a mesma coisa. No final do ano eu tinha realizado muitas coisas que eu queria, na verdade quase todas do quadro dos sonhos, e muitas eu tinha até ultrapassado. Então nesse vídeo, enquanto eu faço o meu cardio aqui na esteira, eu quero explicar para vocês quais foram essas duas coisas que mudaram completamente a forma como eu enxergava o quadro dos sonhos e fez com que eles realmente funcionassem para mim, para que vocês também consigam aplicar isso na vida de vocês e de uma vez por todas conseguir a renda que você coloca no quadro dos sonhos, conseguir dinheiro, conseguir o shape, conseguir a disciplina, conseguir a rotina que você quer e alcançar os sonhos e as metas que você quer alcançar há muitos anos, mas nunca consegue. Primeira coisa muito importante, e é uma parte que a maioria das pessoas ignora porque acha que não tem importância, mas eu juro que tem muita importância. É você avaliar se as metas que estão no seu quadro dos sonhos realmente são as metas que você deseja. Como assim, mano? É claro que são as metas que eu desejo, é isso que eu quero, é isso que eu peço e tudo mais. Eu sei que parece que é o que você quer. Só que eu descobri ao longo dos anos que eu muitas vezes não conseguia me motivar para trabalhar, não conseguia me motivar e ter disciplina para fazer as atividades do meu dia a dia, porque no fundo, eu estava colocando metas e sonhos no meu quadro dos sonhos que não eram realmente minhas metas, era muito mais influência de outras pessoas. Então eu via fulano de tal com a Mercedes no Instagram e eu decidia que eu queria uma Mercedes. Eu via fulano de tal com tal corpo e eu queria o corpo dela. Só que se eu visse outra menina com outro corpo diferente, eu também queria o corpo dela. Então não era realmente os meus desejos, as minhas metas, era muito mais baseado no que os outros queriam e por influência eu ia copiando aquilo sem nem perceber. E aí eu fiquei durante muito tempo numa inércia onde eu tinha metas, eu via meu quadro dos sonhos todos os dias, só que eu não conseguia agir porque eu não tinha motivação. Porque aqueles sonhos, na verdade, não eram os meus, eu não conseguia perceber isso. Uma vez que eu percebi isso, eu comecei a me questionar o que eu realmente queria. Não o que eu vi no Instagram, não o que as pessoas esperavam que eu quisesse, não o que o mundo quer, mas o que eu queria, o que eu desejava, qual rotina eu desejava viver, qual carro eu realmente queria dirigir, onde eu queria morar, qual tipo de casa eu queria morar. E deixar de ir na influência dos outros, de talvez sonhar coisas que eu não queria, ou até mesmo limitar os meus sonhos por medo da opinião dos outros, por achar que está muito longe. Então se questiona de verdade, faz esse exercício de pegar uma folha de papel e desenhar o seu dia perfeito. Imagina que você está num dia comum na sua vida perfeita. Onde você mora, com quem você mora, como que é a sua casa, como que é o lugar onde a sua casa fica. Você tem animal, você não tem, você tem amigos, você não tem. O que você faz de manhã, de tarde, o que você almoça no café da manhã, o que você come na janta. E deixa isso muito bem desenhado para você ter muito claro o que você realmente quer. E a partir disso você vai ter metas muito mais claras e muito mais alinhadas com seus desejos. Às vezes você está se agarrando em metas que você tinha 2 anos atrás e que hoje não fazem mais sentido. Só que você nunca parou para refletir sobre o que você realmente quer hoje, o que mudou de lá atrás, e você continua colocando as mesmas metas sem sentido que não vão te motivar no seu quadro dos sonhos só por hábito. Beleza, uma vez que você entendeu quais são as suas reais metas, a segunda coisa que você precisa entender que é muito importante é que quadro dos sonhos não é mágica. Gente, não é um feitiço. Não é que você vai colocar as fotos lá e pronto, somente vai atrair, acabou e você vai ter tudo os desejos sem levantar do sofá. Não existe isso. O quadro dos sonhos ele é basicamente uma forma de você conseguir visualizar para onde você está indo. Também tem um quesito de lei da atração aí, de você conseguir visualizar aquelas imagens, sentir o sentimento de viver aquela vida. E isso te ajuda a atrair essas coisas, mas não quer dizer que você vai conseguir isso do nada, sem agir, sem se mover, tendo a mesma rotina, os mesmos hábitos, fazendo exatamente as mesmas coisas. Não tem como, não é um feitiço, não é uma mágica, é só uma ferramenta para te ajudar a conseguir agir mais em direção aos resultados que você deseja. Mas isso envolve agir. Uma coisa que realmente fez diferença para mim foi fazer um quadro dos sonhos, não de sonhos, mas de ação. Em vez de fazer um quadro dos sonhos focado nos meus resultados, eu comecei a fazer um segundo quadro dos sonhos focado nas ações que eu poderia fazer para chegar naquele resultado. Porque o resultado eu não controlo, mas as ações que eu posso fazer para chegar naquele resultado eu consigo controlar. Por exemplo, se uma das minhas metas do ano é comprar um carro, isso eu talvez não controle,
Porque, cara, podem acontecer dezenas de coisas, mas o que eu controlo? O que eu preciso fazer para fazer com que essa meta se torne real? O que eu controlo talvez seja guardar R$ 2.000 por mês, R$ 10.000 por mês, guardar uma porcentagem do meu salário para conseguir economizar esse dinheiro. Uma segunda meta pode ser perder 20 quilos, 30 quilos no ano. Isso eu não consigo controlar, mas eu consigo controlar e colocar uma meta com base no esforço que eu preciso fazer para chegar naquele resultado. Então eu consigo fazer uma meta de treinar 5 vezes por semana, de seguir a dieta, de fazer só 2 refeições livres por semana, de beber a cota de água, de tomar minha creatina. Não consigo controlar se o negócio que eu vou iniciar, o meu empreendimento vai dar certo, mas eu consigo controlar o trabalho que eu vou pôr e a dedicação que eu vou colocar para aquele negócio dar certo. Então eu consigo ter a meta de trabalhar tantas horas por dia, de fazer tais cursos para me especializar e ficar melhor, para aprender mais, para evoluir, para eu ter mais conhecimento para aplicar no meu negócio, para fazer com que ele vire e, consequentemente, que eu chegue na meta. O grande erro da maioria das pessoas é fazer um quadro dos sonhos, imaginar as metas, imaginar os sonhos, visualizar e pronto, acabou. E a pessoa não toma ação prática. Mas não tem como conseguir essas coisas se você continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos, com as mesmas palavras, com o mesmo jeito de agir, com as mesmas crenças. Você precisa mudar. A coisa mais burra que a gente pode fazer é esperar resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Não tem como. Matematicamente isso não existe. Então pega essas suas metas de resultado e quebra isso em metas de esforço. Em vez de você focar só em construir o resultado e sonhar com ele, constrói o seu quadro dos sonhos de esforço. Ou seja, o que eu preciso fazer todos os dias para que essas metas, esses sonhos que estão aqui no meu quadro dos sonhos se realizem? Quais são as ações práticas que eu preciso fazer todos os dias, todas as semanas, todos os meses, para que isso se realize no final do ano? Não é só ficar naquela imagem bonitinha de sonhos sendo realizados e não agir em relação a isso. Você precisa agir. E para mim, essa é uma das melhores formas de fazer. Você dividir realmente as suas metas de esforço e as suas metas de resultado. E aí você consegue ter muito claro. Tá, a minha meta é ter X corpo. Essa é a minha meta de resultado. Qual que vai ser a minha meta de esforço? Vai ser treinar tantas vezes por semana, contratar um nutricionista, contratar um personal trainer, seguir a dieta. Se a minha meta de resultado, por exemplo, é fazer R$ 100.000 no ano, o que eu preciso fazer na parte de esforço? Eu preciso trabalhar tantas horas por dia, assistir X cursos, fazer tal mentoria, me especializar em tal coisa. E aí você vai dividindo cada meta e cada sonho ali, cada meta de resultado, numa meta de esforço. Porque é a única parte que você consegue controlar. A gente não consegue controlar o resultado. Mas tem uma frase que eu gosto muito do Guto Galamba, que ele fala: das coisas que você pode controlar, quantas você tem controlado? Você vem realmente controlando o seu esforço para chegar no resultado? Porque essa é a única parte que você pode controlar. Se você não está controlando ela, não adianta se preocupar com controlar o resultado. Porque você nem está controlando o que você pode controlar e o que você deve controlar. Então para de enxergar o quadro dos sonhos como o último passo para atingir seus sonhos e começa a ver como o primeiro passo. A definição de metas e saber para onde você quer ir é o primeiro passo. Depois disso, gente, tem muitos outros passos. Você vai precisar agir e entrar na caminhada de fato e se doar e se colocar energia, tempo e ter muita disciplina. Porque Deus não vai te dar até você estar pronta, até você estar qualificado, até você merecer. Imagina que o seu filho, se você não tem filho, imagina que você tem um. Imagina que o seu filho de 4 anos chega em você e pede para dar uma volta, dirigir o seu carro, ir no mercado, comprar um doce e voltar. Fala, mamãe, papai, por favor, deixa eu pegar o carro, deixa eu dirigir, deixa eu ir no mercado, eu quero muito doce. Você vai deixar ele ir? Eu, obviamente, não deixaria, eu acredito que ninguém deixaria. Mas não é porque a gente não ama ele, não é porque você não ama o seu filho que você não vai deixar ele pegar o carro, é porque você sabe que ele não tem responsabilidade, você sabe que ele não está pronto para dirigir. E a mesma coisa com Deus, ele não vai te entregar responsabilidades, prêmios, sonhos e deveres que você ainda não está pronto para ter. E você vai fazer cagada quando você conseguir eles, entende? Ele está esperando você ficar pronto. E sim, Deus nos dá vitórias, nos concede riquezas, concede coisas que a gente pede em oração, só que ele vai fazer tudo menos a nossa parte. E a nossa parte é justamente a parte do esforço. Por isso que as metas de esforço são tão importantes. Deixa a parte das metas de resultado com Deus e foca na parte de meta de esforço. Quem você precisa se tornar para Deus ver que você está pronto para receber aquilo que você tanto pede para Ele? Quem você precisa se tornar? Quem você precisa se tornar para merecer? Tem um exercício muito legal que eu fiz há algum tempo atrás, quando eu estava querendo muito a meta. Eu queria muito atingir R$ 1 milhão na minha conta. E eu trabalhava, não conseguia. Até que um dia eu me perguntei, por que eu mereço R$ 1 milhão? Sendo 100% honesta comigo, sem mentir, sem tentar me persuadir, sem tentar me vitimizar. Não, eu só me perguntei cruamente, muito verdadeiramente, por que eu merecia R$ 1 milhão. E aí, nesse momento, tem 2 opções possíveis. Ou você vai
saber exatamente por que você merece. E você vai responder, olha, eu mereço porque eu trabalho tanto, eu faço tal coisa, eu abdiquei de tantas coisas, eu tô me esforçando mais do que nunca, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo. E se a sua resposta sincera é essa, quer dizer que é só uma questão de tempo até você conquistar os seus sonhos de fato. Ou a segunda opção, que é muito mais comum, e é a que aconteceu comigo, eu olhei pra mim mesma no espelho e falei, olha, eu não mereço. Sendo 100% sincera comigo, eu não mereço. Eu não tô me comportando, não tô pensando, não tô agindo como uma pessoa que tem R$1 milhão na conta. Eu não tô trabalhando o suficiente como uma pessoa que realmente ficou milionária saindo do zero. Eu não tô fazendo o suficiente, eu não mereço R$1 milhão na minha conta, é por isso que eu não tive ainda. É por isso que eu não conquistei ainda. E quando eu percebi isso, a próxima pergunta foi, beleza, então quem que eu preciso me tornar para merecer R$1 milhão na minha conta? O que eu preciso fazer todos os dias? Como eu preciso pensar? Como eu preciso agir? Como eu preciso me comportar? Eu coloquei isso muito claramente no papel e eu comecei a seguir isso todos os dias. E foi bizarro, porque em questão de poucos meses eu bati R$1 milhão. Então assim, sai desse papel de espectador da sua vida, sai dessa ideia maluca que você só vai colocar umas fotos no seu quadro dos sonhos e tudo vai acontecer magicamente, que Deus vai entregar na sua mão, porque não é assim. Antes de Deus te entregar, você precisa fazer a sua parte. Se capacitar, ficar bom, ficar forte e merecer e ser capaz de lidar com aquilo que ele quer te entregar, porque é muito grande. Mas cabe a você se preparar para receber aquilo, tá pronto para receber a bênção que ele quer te dar. E enquanto você não mudar os seus comportamentos, enquanto você não se tornar uma pessoa completamente diferente, vai ser impossível alcançar as suas metas. Vai ser impossível alcançar os seus sonhos, porque a pessoa que você é hoje não tá pronta para receber esses sonhos. A pessoa que você é hoje não tá pronta para lidar com R$1 milhão na sua conta, porque se já tivesse pronto, teria esse dinheiro na sua conta. A pessoa que você é hoje não tá pronto para lidar com o relacionamento dos seus sonhos, porque se tivesse, você já teria o relacionamento. A pessoa que você é hoje não tá pronto para lidar com o seu corpo dos sonhos, porque se tivesse, você já teria. Se Deus te desse cada uma dessas coisas hoje, não demoraria nem 2 meses para você perder tudo, porque você não tá pronto para lidar com essas coisas. Então entenda que se você quiser de fato atingir um resultado diferente, ter uma vida diferente, alcançar os seus sonhos, viver uma realidade diferente, o primeiro passo é mudar completamente quem você é. Você precisa mudar a forma que você fala, a forma que você se veste, a forma que você enxerga o mundo. Você precisa mudar tudo, 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 tudo. Porque a pessoa que você é hoje nunca vai conseguir alcançar resultados diferentes. Você precisa se tornar alguém diferente para conseguir resultados diferentes. E enquanto você não entender isso, nenhum quadro dos sonhos no mundo, nenhuma oração, nenhum milagre, nenhum feitiço, nenhuma bruxaria, nenhuma macumba vai funcionar para te fazer alcançar os seus sonhos. E essa é a mais pura e dura verdade. Mas se você entender isso e conseguir de fato aceitar essa verdade e aplicar na sua vida, eu te garanto que tudo vai mudar. Fiquem com Deus.